sou a Diana Célia Gomes e hoje nós falaremos nesse tópico sobre planejamento e gestão. O planejamento é fundamental para que um bom produto seja apresentado numa produção cultural. Essa forma de planejar dentro da gestão cultural deve levar em consideração 4 aspectos. O primeiro deles é um lastro institucional preparado para receber aquele produto a ser apresentado. O segundo componente são os recursos financeiros, qual a disponibilidade que nós temos orçamentária para a implementação da ação. O terceiro ponto é qual a minha equipe técnica para a execução daquela ação. E por quarto, nós precisamos ter a vontade política de realizar. Esses 4 componentes juntos farão do planejamento até a execução sejam bem-sucedidas. A gestão de projetos, ela iniciou-se de uma forma hierárquica, onde os diretores passavam informações para uma equipe intermediária e essa equipe intermediária realizava a ação de ponta. Esse modelo de gestão, no final dos anos 90, passou por um remodelo. E hoje a gestão ela é cada vez mais de forma vertical, onde todos participam da construção das decisões. A gestão precisa do planejamento, assim como o planejamento só será bem-sucedido se o produto a ser apresentado agradar ao público. Durante o processo de elaboração, é necessário que você, produtor cultural, consiga ter um pensamento estratégico. O pensamento estratégico é aquele pensamento em que o elaborador das políticas, o elaborador dos projetos, aquela pessoa que está à frente ou aquele grupo de pessoas que está à frente da construção do produto consiga pensar estrategicamente sobre qual público a ser atingido, qual o orçamento que eu preciso e qual a modalidade que mais convém dentro daquele produto. Nesse momento de pandemia, muitos são os desafios e cada vez mais os recursos tecnológicos passam a ser fundamentais na construção desse produto. Então, a gente falará agora com a Fernanda sobre quais são as linhas a serem elaboradas dentro desse planejamento. Até mais! Bom, gente, esse é o nosso terceiro módulo e lembrando a vocês que esse curso é para dar algumas informações básicas e introdutórias para aquelas pessoas que querem adentrar no mercado de eventos culturais, né? Ou seja, querer ser um profissional, um produtor cultural, que é o termo mais comum utilizado por todas as pessoas, né? O termo mais que as pessoas se prendem mais. Eu sou um produtor cultural, mas você também é um empreendedor cultural, porque tem os seus produtos. Também vocês vão poder ver muitas outras pessoas falando sobre eventos. Eu sou um gestor de eventos culturais, tem pessoas que também se definem dessa forma. O produtor cultural é o termo mais utilizado no mercado cultural, né? E hoje nós vamos falar sobre gestão, organização, planejamento e execução de eventos culturais. E o que faz um gestor, produtor de evento, né, ou como se define por aí? Bom, eu já falei em outro módulo para vocês que nós trabalhamos no planejamento, na viabilidade financeira, que é todas as partes das planilhas, vou explicar daqui a pouquinho, que é a gestão financeira, na gestão de equipes, de RH, nos fluxogramas, cronogramas e o que vai ser o passo a passo do trabalho de produção. É isso que nós trabalhamos. Na contratação de prestadores de serviço, nós trabalhamos também com pesquisas, os indicativos, avaliações, a prestação de contas, o pagamento, tudo isso até finalizar a nossa produção, né? O nosso trabalho. Isso é o que faz. Mas aí eu vou dizer para vocês o que é um produto cultural. Não sei se ficou bem claro, por isso que eu vou trazer aqui novamente para vocês. Um produto cultural pode ser
um bem ou serviço, e seja ele da qualquer atividade na área cultural, tá? E nós trabalhamos com isso, nós trabalhamos com produtos culturais, bem ou serviço, ok? Eu trouxe para vocês um quadrozinho para que fique mais claro, não sei se nos outros dois módulos ficou claro, por isso que eu estou trazendo isso para que vocês possam entender. Então nós vamos ter aqui um quadro que vai estar vendo aí, que tem os serviços culturais, toda a gestão cultural e os bens culturais, que é a indústria da cultura, tá? Então aqui tá só para vocês, isso aqui é só um resumo introdutório, né? Então a gente tem aí as organizações culturais, museus, entidades cênicas, a indústria cinematográfica, indústria fonográfica, a parte toda de comunicação, a indústria do livro e muitos outros na área da cultura. Aí a gente tem as atividades culturais, pintura, escultura, fotografia, isso aqui é mais claro, acredito, na mente de todo mundo. Teatro, dança, ópera, música, né? Cinema, rádio, televisão, desenho, artesanato. A gente tem também a natureza, e aí reúne, né? No caso, a pintura, escultura, artes plásticas, teatro, dança, ópera, música, artes cênicas, cinema, vídeo, audiovisual, né? E assim vai indo, né? E aí no gráfico eu acho que ficou bem claro para a gente entender sobre os produtos, que pode ser bens ou serviços. E é o que nós trabalhamos, né? O nosso objeto de trabalho. Nós desenvolvemos produtos culturais, ok? Ou, se não desenvolvemos, executamos os produtos culturais. Essa é a nossa atividade. Mas assim, a gestão mesmo é bem complexa, a gestão da cultura. Mas pegando pelos dois termos, até coloquei aqui, os dois termos da gestão, que é as palavras, no significado dessas palavras, no conceito, né, de gestão e cultura, consiste em administrar determinados recursos, nesse caso bens ou serviços, com um objetivo determinado, pontual. De um modo geral, a gestão cultural relaciona promover, incentivar, desenhar, realizar projetos culturais, tá? E o produtor cultural, ele atua em 3 pilares, que eu falei já até antes, que é o pré, o trans e o pós. Mas no pré, nós temos ainda todo o planejamento. No trans, nós temos a operacionalização, a execução de como isso vai acontecer, né? E aí a gente atua como um mediador entre todos os elos. E no pós, aí a gente vem com os indicadores, as avaliações, a prestação de conta, toda essa parte de pagamento, né? E é importante a gente entender um pouquinho de contabilidade, vou já falar para vocês por quê. E a parte também de relatório final, que é as comprovações do que aquele realmente aconteceu, tá bom? E no planejamento e no nosso produto, nós podemos trabalhar com eventos culturais ou projetos culturais que sejam de longo prazo. Tem produções culturais, eu vou dar um exemplo, como o Rock in Rio, é um show cultural, sim, trabalha na área da música, né? Muito business, né, como as pessoas falam, mas é sim um produto cultural um baita produto cultural. E ele é a longo prazo, às vezes eles começam a trabalhar 2, 3 anos antes de cada edição, né? Então, a longo prazo nós podemos trabalhar projetos de curto prazo, pequenininho, e projetos de médio prazo. Mas sempre, gente, sempre nós temos que ter o planejamento de tudo isso, de todas as etapas, né? O planejamento, a gestão de processos, que é como os gestores gostam de falar. E na gestão administrativa, Fernando, o que é que compõe? Bom, a gestão administrativa, segundo Leomardo Brandt, que é um grande pesquisador da área da cultura, e que tem livros, e eu vou dar dicas dos livros no finalzinho do curso, vai ter lá todos os links e algumas dicas de livro para vocês. Ele diz que
Talvez a gestão administrativa seja o aspecto mais frágil do mercado cultural atual. Ainda são poucos os produtos culturais que têm uma produção cuidada, planejada e constantemente avaliada pelos procedimentos de gestão administrativa. Gente, isso é fundamental. Então, entender de gestão administrativa é fundamental. E dentro da gestão administrativa, a gente tem os outros segmentos. Segundo Locke Love, que também é um outro estudioso, pesquisador, ele fala que a melhoria da qualidade em serviços, a gente trabalha, né, com bens e serviços, só é possível com um profundo entendimento do processo. Sabe quando a gente vai fazer um bolo? A gente não tem a receita do bolo e eu passo 2 colheres de açúcar, meia pitada de não sei o que, um pouquinho de não sei o que, meio limão, sabe? E isso vai fazer a diferença. Isso são processos, são etapas. Da mesma forma é o nosso trabalho, só que de uma outra dimensão, tá? A gente tem etapas disso. E aí a gente vem, dentro da gestão administrativa, a gente vem para a gestão financeira. Que, gente, vocês que querem ser produtores culturais precisam entender um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de leis, principalmente as leis voltadas para a cultura, né? As leis têm vários tipos, leis federais, que é a Rouanet, na verdade, e as leis estaduais. Em alguns municípios do Brasil tem as leis municipais. E então a gente precisa compreender para poder a gente fazer uma boa gestão financeira dos nossos produtos, dos nossos serviços, tá bom? Então você não precisa ser um especialista. Ai, Fernanda, eu não entendo nada de contabilidade, nem gosto de nome. Não, você não precisa ser especialista na área, porque você pode contratar um contador ou alguém que vai lhe dar uma assessoria nessa parte. Mas você precisa entender pelo menos o básico, sim. Por quê? Porque quando alguém chega para que você possa fazer a viabilidade do seu produto cultural, ou seja ele bem ou serviço, você precisa pelo menos saber fazer uma planilha no Excel, tá? Para poder você mensurar quanto é que vai ser o show lá no aterro, um exemplo. Então, eu preciso saber o que eu preciso para acontecer esse show, o que eu vou contratar, quem são os profissionais, os fornecedores, como é que vai ser o cronograma de montagem, o cronograma de desmontagem. Então, tudo isso você precisa fazer um planejamento minucioso de passo a passo do seu evento, para que ele aconteça da melhor forma possível. Tá? Então, entender isso. Eu vou dar uma dica preciosíssima para vocês. Pensem no produto cultural de vocês como se fosse uma empresa. Porque aí você vai, na hora de você fazer uma planilha orçamentária, você vai tentar visualizar tudo, custos diretos, custos indiretos, fixos ou variáveis, enfim. Você precisa entender como é essa parte de financeiro. Tá? Você vai lidar muito, nós trabalhamos muito com essa parte financeira, ok? Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiência você tiver, mais rápido vai ser fazer uma planilha. Ai, Fernanda, eu não sei nada de número, meu Deus, e agora? Bom, gente, eu posso dizer para vocês que não é impossível, não é difícil fazer um orçamento, mas é trabalhoso. É trabalhoso fazer um orçamento. Quanto mais experiência você tiver, mais rápido vai ser esse processo, tá? Tem que ser valores de mercado, gente. Não adianta ficar eu acho que é tanto. Eu vou botar aqui 2.000, eu vou botar aqui 1.000, sair pulando, não. Por quê? Porque isso aí não dá certo. Você não vai aceitar. Então você precisa conhecer o mercado que você vai atuar, que você vai trabalhar, para você saber quanto é. Vou dar um exemplo, um exemplo bem doido, mas quanto é um palco de 3x3 em Fortaleza? E quanto é um palco de 3x3 em Brasília? Ou um palco de 3x3 em São Paulo, no Rio?
cada realidade é uma realidade. Não adianta a gente querer trazer um padrão. A gente pode ter uma noção, mas existem as diferenças de região para região, de local para local, às vezes até de espaço. Tá ok? Então é importante a gente ter isso. Outra coisa que é bem bacana a gente fazer, e aqui é uma dica preciosa que eu dou para vocês, é o seguinte. Quando eu vou fazer a viabilidade financeira de um produto, eu faço 3 planilhas. Faço 3 planilhas, acredita, gente? 3 dá trabalho, muito trabalho. Mas aí eu sonho com aquele ideal daquela planilha, daquele evento, seria o ideal, isso, maravilhoso. Depois eu faço uma planilha, geralmente a maior, porque eu boto tudo dentro. Depois eu faço uma planilha do real, que realmente é possível acontecer. E depois eu faço uma planilha super enxuta do que tem que ter. Sem isso não poderia não acontecer. Entendeu? Então são 3 viabilidades financeiras. Por quê? Porque às vezes a gente faz um projeto lindo, maravilhoso, mas está só no papel, a gente não consegue captar, não consegue financiadores. Então a gente vai por segunda opção, ou seja, o que eu já cortei antes, então eu vou executar com esse que eu tenho. Aí se eu não consigo minha segunda opção, então vamos para a realidade, meu povo, a realidade crua e dura é essa daqui. Então a gente vai executar, não vamos deixar de fazer o nosso evento, só que a gente vai fazer ele de uma forminha mini, minúscula ou mais, digamos assim, mais adaptável, ok? Então eu faço geralmente isso. Quando não é projetos para editais ou quando não é para leis. Se for para lei Rouanet, eu faço as três também, para poder eu ter a viabilidade daquilo, tá? Depois a gente tem a gestão de pessoas, e aí a gente tem que ter esse pensamento de equipe, gestão colaborativa, mas a gestão de pessoas, em resumo, é eu pegar as qualidades daquela minha equipe e potencializar, tá? Então eu vou conseguir dar ferramentas, munir essa equipe para que elas se tornem assim um capital humano, como eles falam, tá bom? Então basicamente é isso. E aí nesse ponto, gente, é fundamental. Lembra do pré também? Voltando lá para o pré, para o planejamento, é fundamental que eu tenha feito os cronogramas de trabalho, para que as pessoas que vão agregar o meu projeto, que vão ser contratadas, elas possam entender de uma visão bem clara o que é a função que ela vai executar, qual é o objetivo e, se possível, dê metas. E aí você dá e solta a pessoa. Não, gente, a gente fica constantemente checando e acompanhando todo o processo, como está sendo executado. E mesmo assim ainda dá algumas eventualidades pelo caminho, tá bom? Então, mas é fundamental que a equipe entenda o seu papel e desempenhe as suas funções, ok? E, gente, tem outra coisa que é fundamental, que é aquele gerenciamento de conflitos que eu falei logo lá na frente, lá nos outros módulos. Pronto, gerenciamento de conflito, porque a gente trabalha com egos, com vaidades, né? Com tudo isso. Então, saber ter esse jogo de cintura, esse bom senso e 2 palavras importantes: calma e firmeza. Seja firme em suas decisões, tá? E aí, quando a gente faz essa parte, né, a gente vem para o quê? Para os indicadores e monitoramento. O que eu faço? Quando geralmente eu crio, perguntas, né? O que eu quero saber desse meu projeto, desse meu produto? Ele foi bem aceito? Eu quero fortalecer essa visão tal? Ou então eu tenho que planejar como é que vai ser a minha pesquisa, para que esses indicadores possam me ajudar também, inclusive no meu relatório, com os meus financiadores, né, com tudo isso aí. Então, esses indicadores, que são as pesquisas que você vai desenvolver, pode ser de forma online, pode ser no YouTube, nas redes sociais, mas é importante você medir como foi visto o seu projeto,
tá? Para que você possa, inclusive, melhorar e saber o que foi que deu certo e o que não deu certo, os pontos positivos, os pontos negativos. Então, a primeira coisa é definir a minha estratégia da minha pesquisa e ter bem claro esse objetivo, o que é que eu quero saber. Depois, eu coloco a minha pesquisa, coleto os dados, faço o processamento dos dados, crio a minha estratégia de plano de ação, como é que eu vou apresentar esses dados, e aí eu faço um monitoramento e vejo o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo. Tá bom? Então, isso também é muito importante. Na avaliação, eu acho que eu já cheguei agora no pós-eventos, né? Pós-eventos. Durante o processo de trans-eventos, eu estou ali monitorando e acompanhando cada etapa do que eu planejei e adaptando, gente, ter também essa flexibilidade de ir adaptando, porque não adianta, se eu não consigo mover uma pedra, então eu tenho que o quê? Contornar essa pedra, fazer de pensar diferente, então vamos buscar alternativas, soluções viáveis para que eu possa resolver. Eu sempre falo que eventos, e seja de qualquer natureza, ele é como um avião, certo? Tudo que você tinha que colocar dentro do avião era ele só. Depois que ele decola, que é durante o evento, não tem mais jeito, não tem mais como frear ele. Ele tem que estar abastecido de tudo. Por isso que o planejamento é fundamental, porque depois ele só aterriza e pronto, tá bom? Então é exatamente isso. Aí no relatório final a gente vai colocar o que é o evento, os objetivos, os indicadores, os parâmetros, tudo aquilo que eu medi, as metas, se eu atingi ou não, as metas físicas, as financeiras, as contrapartidas, o que foi que eu dei, os relatórios, as fotos, e aí vira quase um projeto, mais um projeto de finalização, tá? E aí a gente tem a prestação de contas contábil, com nota, com recibo, com não sei o que, e tem aquela prestação de execução, que realmente aconteceu, a comprovação, com fotos, com vídeo, com clipe, matéria de jornal, Facebook, rede social, Instagram, e aí vai indo. Tá bom, gente? Então, isso também é bem importante vocês terem. Então, gente, eu tenho aqui uma dica dentro da gestão que é o seguinte: eu penso os meus produtos como se fossem uma empresa, eu desenvolvi padrões técnicos com selo de qualidade para cada etapa, ou seja, mas isso é uma metodologia nossa da empresa, da W10. E aí as chances de dar errado são menores, mas sempre tem alguma coisa que a gente não preveu. Por isso que é importante ser minucioso nesses detalhes da hora do planejamento, tá bom? Esse foi o nosso terceiro módulo e aí a gente se encontra nos próximos. Até lá, tchau!